Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Eu convido a você que trouxe a sua Bíblia a abrir no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32. Glorificado e adorado é o nome do Senhor. Você está alegre aqui esta noite? Você está feliz? Glória a Deus, eu também estou feliz com a oportunidade de nós adorarmos o nome do Senhor, de nós glorificarmos e bendizermos aquele que vive e reina para sempre, amém? Quero louvar a Deus pela vida do pastor Elisvaldo Santana, agradecer a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida da pastora Ana Cláudia, pela vida dos irmãos do Círculo de Oração, e dizer que me sinto honrado por estar aqui esta noite com esta oportunidade, mas ao mesmo tempo um pouco nervoso. Amém? Não é fácil a gente pegar esse microfone e saber que na nossa retaguarda está o pastor Elisvaldo, está a pastora Ana Cláudia, né? Os grandes homens de Deus aqui. Amém? Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele tem ministrado forte ao meu coração, e ele irá falar contigo, irá falar comigo, através dessa palavra, em nome de Jesus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, pois, que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas. E ele se fortificou, edificou todo o muro quebrado até as torres. E levantou outro muro por fora e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-se a si na praça da porta da cidade, e falou-lhe no coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis com todo o seu domínio. Ezequias, o rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em que confia vós, que vos ficais na fortaleza de Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes de fome e de sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos dos assírios. Amém? O versículo de número 20. Porém, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes do arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa do seu Deus, os mesmos que descenderam deles, os mataram ali à espada. Amém, igreja? Pode se assentar, adorando o nome do Senhor. Como a pastora disse, aqui a gente não fica pedindo para você adorar o nome de Deus. Aqui você não nós não pedimos para você adorar, mas na medida que a palavra do Senhor for ministrada, na medida que a palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração, adora o nome do Senhor, glorifica o nome do Senhor, porque a presença dele já se encontra na casa. Amém? Essa passagem, irmãos, que eu li,
ela é um tanto conhecida da igreja. É uma passagem a qual Deus opera um grande milagre para dar vitória ao povo de Deus. Mas quando eu olho para este contexto, para esta passagem, eu entendo que Ezequias foi um bom rei para Israel. Ezequias, ele é filho de Acás. A Bíblia vai nos dizer que Acás fez tudo o que era mal aos olhos do Senhor. Acás fechou a porta do templo. Acás, ele proibiu a adoração ao Deus verdadeiro, levantou a adoração a deuses falsos, ele levantou imagens, ele levantou altares para adorar outros deuses. Mas o que me chama a atenção é que Ezequias era alguém ainda novo quando assumiu como rei de Israel. Ele tinha apenas 25 anos de idade, mas ele colocou no seu coração fazer tudo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Ele abre novamente a porta do templo, ele estabelece os sacerdotes, os levitas, a adoração dentro do templo, ele quebra todos os bosques, todas as estátuas, tudo aquilo que levava a adoração a outra pessoa, a outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro, o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia! Então Ezequias, ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Oh, aleluia! O seu pai fez tudo o que Deus abominava, mas ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Mas o que me chama a atenção é que ele tinha por uma mãe, uma mulher que se chamava Abi. E Abi era uma mulher sensata, uma mulher que adorava a Deus. Embora era esposa de Acás, sempre ensinou o rei Ezequias, ainda criança, a adoração ao Deus verdadeiro. Apesar de Acás ser alguém que tinha uma grande influência dentro de Israel, até mesmo um dos seus filhos ele sacrificou para adorar ídolos. Oh, glória! Só que o que me chama a atenção, pastor, é que uma mulher, quando ela estava de joelho dentro da tua casa, o rei foi capaz de influenciar toda uma nação, mas não influenciou a descendência que estava debaixo do joelho daquela mulher. Oh, glória! Ele tinha de tudo para caminhar por um caminho de erros, mas através da oração de Abi, aquele homem se levantou como homem de Deus naquele lugar, e ele fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. E o Senhor me trouxe hoje aqui, quinta-feira de milagre, quinta-feira na direção do ciclo de oração, para te dizer, por mais que na tua casa, não tem exemplo para os seus filhos, na pessoa de um homem, eu levantei você como mulher naquele lugar, para fazer a diferença. É debaixo do seu joelho que está a tua casa, é debaixo do seu joelho que está a tua descendência. Eu vou levantar, mesmo no lugar em que a sociedade não evidencia um profeta, mas eis que tem para levantar ali um homem de Deus, um profeta, mesmo que vai contra todas as evidências, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. O rei Ezequias fez tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Ele estava adorando o Senhor, ele estabeleceu adoração na casa de Deus. Irmãos, e quando nós colocamos no nosso coração adorar o Deus verdadeiro, Deus ele vai nos direcionar segundo o propósito estabelecido por Ele sobre as nossas vidas. Entenda isso. Quando nós adoramos a Deus, não sou eu quem vivo mais, mas é Cristo quem vive em nós. Entenda isso, que Ezequias, ele adorava a Deus, mas ele entregou a vida dele na mão de Deus. E quem entrega, irmãos, a vida na mão de Deus, ele é direcionado por Deus. De repente, algumas situações que parecem acontecer sobre a sua vida, que parecem ser surpresa para você, mas não é surpresa para Deus. Porque, irmãos, Deus no tempo da eternidade, Ele já te escolheu em Cristo Jesus. Antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que Ele já te escolheu, Ele já sabia que você existiria. Ele tem a sua vida nas palmas das mãos dEle. Por mais que a situação que você esteja vivendo hoje seja muito difícil para você, para Deus não é nada. Entenda que entregar uma adoração sincera a Deus, viver uma vida na presença do Senhor,
a direção da tua história não está na tua mão, mas está na mão do Senhor. E o rei Ezequias, ele entendeu isso. E ele começa a adorar, ele quebra tudo aquilo que evidencializa uma adoração a outro Deus, que evidencia uma adoração a uma imagem. Ele vai quebrando tudo isso. E ele vai adorando somente o Deus verdadeiro. E o que me chama a atenção, irmãos, é que quando nós fazemos tudo isso, o inimigo ele se levanta para parar a adoração da igreja. Entenda que o inimigo nunca vai se levantar, irmãos, se a gente estiver levando uma vida de qualquer maneira. Mas quando o propósito da nossa história é adorar a Deus, o inimigo ele vai se levantar. A situação adversa ela vai chegar sobre a nossa história. Muitas vezes a afronta vai chegar, como chegou ao rei Ezequias, uma carta de afronta. Mas só que essa carta, irmãos, estava afrontando o rei, mas ao mesmo tempo estava afrontando o Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! Isso é lindo, irmãos. Porque às vezes a gente acha que a afronta é para nós, mas eu imagino o nosso Deus Todo-Poderoso, sentado no teu trono e olhando de lá e dizendo: meu filho, fica tranquilo, porque essa afronta não é para ti, mas essa afronta é para mim, porque quando alguém te afronta, a afronta que vem a você, ela atinge a mim. Agora essa batalha que você vai batalhar aí, não terás que batalhar. Essa batalha que você tem batalhado, não terás que batalhar, porque é eu que batalho por ti, é eu que vou na frente, eu envio o anjo, eu te dou vitória, diz o Senhor. Irmãos, a nossa vida, quando nós entregamos ao Senhor, fique tranquilo, pois Deus ele vai te dar uma direção. Aleluia. Eu estou pregando aqui esta noite, o Espírito Santo está dizendo ao meu coração, existem pessoas que adentrou aqui com situações que não sabem como resolver, meu Deus. E o Espírito Santo de Deus está te dizendo assim: minha filha, meu filho, você entregou sua vida nas minhas mãos, fique tranquilo porque eu vou te dar uma direção, fique tranquilo porque eu vou te orientar, fique tranquilo porque tem uma palavra liberada sobre a tua história, fique tranquilo porque eu ainda estou no controle da tua vida. E Ezequias, ele ouve rumores, ele ouve dizer que o exército do rei da Síria vem chegando perto. E ele vem conquistando, conquistou já a nação de Israel, porque nesse momento Israel e Judá estavam divididos, nação do norte, nação do sul, e vem caminhando. Só que alguém que tem intimidade com Deus também tem direção dos céus. Oh, glória! E o que é lindo é que Ezequias, ele vai ter conselhos com os príncipes, com os anciões. E os anciões vai dizer: primeira atitude que mostra que nós andamos com Deus, é que você deve tampar as fontes. Então ele começa a tomar algumas atitudes, diante do inimigo que ainda está por vir. Ele está na região, ele está ao derredor. Só que ele começa a tomar algumas atitudes, que lá na frente vai surtir um grande resultado. Você está entendendo? É você estar com o seu ouvido aberto, com o seu coração aberto, para você entender a orientação que o Espírito Santo de Deus está nos passando. Porque o momento ainda não é de guerra, mas o momento é de preparação para a guerra. O momento ainda não é do exército assírio nas portas de Jerusalém. Mas alguém que serve ao Senhor já tem uma visão antecipada daquilo que vai acontecer. Oh, glória! Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: ei, me busca mais, ora mais, jejuma mais, porque eis que vou abrir a visão espiritual de algumas situações que têm acontecido na tua vida. Eis que vou abrir a visão espiritual de algumas situações que têm acontecido lá dentro da tua casa. Então, irmãos, para que você entenda, a cidade de Jerusalém tinha um muro, ela era cercada. E ela é uma cidade fortificada, como era o costume das cidades daquela época. Então, a fonte que alimentava toda a água dentro de Jerusalém, ela brotava do lado de fora. Então, alguém para pegar água tinha que abrir o portão, sair para fora,
pegar água e ir novamente para dentro de Jerusalém. Ali, aquela água servia para o seu alimento, serviria para lavar suas roupas, para tudo o que eles fossem fazer. Só que a água estava pelo lado de fora. Então, ele é avisado. Ele fica atento a essa circunstância. E quando a gente olha para essa circunstância, ele pega, tampa aquela fonte, ele cava um aqueduto que dá acesso a uma rocha. E nessa rocha, ela brota água, ela jorra água. Então agora, a cidade ela não é alimentada mais por uma água que está pelo lado de fora, sim ou não? Agora ela é alimentada pela água que é entrado por dentro da cidade através de um aqueduto. Só que, irmãos, o que me chama a atenção é que aquele aqueduto, até os dias de hoje, os estudiosos estudam, as pessoas estudam para tentar entender como que ele foi cavado. Porque foi pelo meio das pedras, ele foi cavado, e aquela água que estava lá na rocha, ela vinha e depositava em um tanque no centro da cidade. O inimigo chegou para o lado de fora e mal imaginava que a cidade estava alimentada por aquele aqueduto. E quando o inimigo chega, eles começam a afrontar o povo de Deus e dizer assim: eu quero ver, está no texto que nós lemos, eu quero ver como que vocês vão alimentar-se aí dentro, porque aí não tem água. Só que quando eu olho para a situação, eu vejo que o aqueduto está ali e os inimigos não estão enxergando. Oh, glória! Isso é tão lindo, irmãos, que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, que a fonte é algo que está para o lado de fora. O inimigo chega e enxerga. Só que o aqueduto é aquilo que está ligado na rocha. As pessoas não enxergam, mas te alimenta. Oh, glória. E tem muita gente, o problema dos dias de hoje é que tem muito crente que está morrendo porque quer viver de aparência. Tem gente que está olhando e dizendo: é a fonte, ali tem água, ali tem presença. Só que quando na intimidade não tem nada, é vazio. E Deus está dizendo para mim e para você esta noite: eu vou levantar uma igreja nesse tempo, que não é uma igreja de aparência, que não é uma igreja de fonte, mas é uma igreja que está fundamentada na rocha, que ninguém vê, mas quando abre a sua boca, é cheio da presença, é cheio da glória. A manifestação da presença está no meio da igreja. Irmãos, eles tamparam a fonte, porque a fonte estava do lado de fora. E quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo de Deus me disse algo ao meu coração, que nós devemos tapar as fontes. E eu olhei para Deus e falei: mas por que, Senhor, que nós devemos tapar as fontes? Nós devemos estar ligados na rocha. E o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração, que quando ainda não éramos cristãos, quando ainda não estávamos na presença de Deus, tem muitas pessoas que a fonte deles é o tráfico de drogas. Tem muita gente que a fonte dele é algo que é ilícito diante da sociedade, só que é o que sustenta a vida deles. Só que isso está diante do inimigo, qualquer momento ele pode perder. O traficante muitas vezes ele tem muitos bens, como Asaf no Salmo 73, ele vai dizer que os seus pés quase se desviou, porque ele olha para a prosperidade do ímpio. Só que a prosperidade do ímpio é passageira, porque quando a polícia vem, ele perde todos os seus bens. E quando nós vimos para a presença de Deus, a gente podia ter um passado lá atrás, podia ser traficante, podia ser um bandido, podia viver de algo que era ilícito. Só que quando nós estamos na presença de Deus, por mais que a gente vai ser servente de pedreiro, a gente está ligado na rocha e a gente tampa a fonte. Porque quando a gente está ligado na rocha, o diabo não pode tocar na nossa família. Oh glória, o diabo não pode tocar naquilo que é santificado a Deus. Quando nós entregamos o nosso dízimo, por mais que é pouco, aos olhos de muito é pouco, mas para Deus é a tua fidelidade com Ele. Aquilo que está ligado na rocha, o diabo não toca, mas aquilo que está exposto, você fica vulnerável ao diabo. Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer: fundamenta a tua vida na palavra de Deus, fundamenta a tua história naquilo
aquilo que é lícito diante dos homens, porque enquanto você estiver dentro da igreja, mas ainda tiver uma fonte, você ainda pode ser tocado pelo inimigo. Mas quando você está na presença de Deus, que tampa as fontes e se liga na rocha, o diabo não tem poder sobre a tua casa, o diabo não tem poder sobre os teus filhos, o diabo não tem poder sobre a tua vida financeira. Só que Ezequias, irmãos, é alguém que adora o Senhor, oh aleluia. O inimigo, ele pode se levantar, mas Deus dá estratégia para ele. Aleluia. O inimigo pode se levantar, mas Deus vai te dar estratégia, meu irmão. O inimigo está se levantando, minha irmã, mas Deus está te dando estratégia hoje. Deus está te dizendo assim: nessa situação que você está vivendo, não vai ficar dessa forma. Te darei eu sabedoria para desenrolar esta história. Te darei eu sabedoria para você conseguir sair dessa situação. Mas entenda, esteja fundamentado na rocha, esteja ligado em Cristo, esteja fundamentado naquele que te chamou. Aleluia. Porque tem irmãos, fonte, além de não te dar garantia de nada, porque está lá fora, ainda vai alimentar o inimigo. Só que passou naquela época, para construir uma fonte também não era fácil. Porque naquela situação, naquela região da Palestina, todos aqui sabem, era uma região deserta. Como eu preguei no sábado lá em casa, Isaac era cavador de poços. E água naquela época valia mais do que dinheiro. Porque aquela região é uma região desértica. Só que eles tinham uma fonte para o lado de fora, que também custou algo para eles, custou um sacrifício para eles. Agora o inimigo está chegando diante de algo que custou um sacrifício. Iria se alimentar da fonte deles e impedir que eles sejam alimentados lá dentro. Você está entendendo? Só que aquele que é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz assim: ei, do meu sacrifício, daquilo que eu paguei preço, o diabo não se alimenta, o inimigo não se alimenta. Você sabe o que é isso? Eu estou pregando para algumas mães aqui que nem podia ter filho, dobrou o joelho por muitos anos, pedindo para que Deus mandasse um varão, para que Deus abençoasse com um filho, com uma filha, e hoje esteve nos seus braços, hoje está na sociedade, porque Deus abençoou do seu sacrifício. Só que o inimigo está tentando tocar, e Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: daquilo que é sacrifício seu, o diabo não toca. Aquilo que é promessa desde o ventre, eu vou usar nas minhas mãos, diz o Senhor. A tua casa, minha irmã, oh aleluia, é sacrifício seu. É noites que você tem passado de joelho. Você está entendendo? É Deus dizendo assim: quando você vive na minha rocha, quando você está fundamentado na minha palavra, o diabo não toca naquele que é sacrifício teu, o diabo não toca naquele que você pagou preço, o diabo não toca na sua vida, porque é patrimônio de Deus. Primeira coisa, ele não deixa que o inimigo participe daquilo que foi sacrifício dele. Ele não mata a sede do seu inimigo. Só que lá dentro de Jerusalém a água está jorrando. Só que o inimigo, ele chega ao redor da cidade, ao redor dos muros, e está dizendo assim no texto que eu li: vamos ver quanto tempo vocês vão aguentar aí. Porque lá dentro não tem água, a fonte é aqui fora. E a fonte já está tampada, deve ter vindo outros inimigos, já tampou. Evangelista Ademir, mas mal sabem eles que lá dentro a fonte, a rocha está jorrando lá dentro. Eles estão olhando do lado de fora e dizendo assim: vão morrer de sede, vão morrer de fome. Só que lá dentro tem provisão, tem providência, oh aleluia. Tem pessoas que estão olhando para você e dizendo assim: ei, quando era do mundo, tinha uma vida boa, porque participava de coisas que não era lista. Agora que se converteu, que está na presença de Deus, eu quero ver como se vai viver. Ei, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer: o que te sustenta não é o dinheiro deste mundo, o que te traz paz, alegria, mesmo em situações adversas, é a presença do Espírito Santo, é a rocha que está jorrando dentro de você. Como foi falado aqui, aquela viúva, aleluia, ela tinha perdido o seu esposo, e os seus filhos iam ser levados.
Ela vai até o profeta dá orientação, ela entra dentro da tua casa com seus filhos, fecha a porta. Algumas pessoas poderiam passar na rua e dizer assim, de repente ela fechou a porta para se enfocar, para se matar. De repente ela fechou a porta porque já se entregou. Só que mal sabia o povo que lá dentro da casa o azeite estava jorrando. Oh, aleluia, tem pessoas que olham para você e você dá um nó na cabeça do diabo. Tem gente que olha para você e fala assim, agora ela para, agora a pastora não prega, agora o pastor não prega mais, agora essa igreja fecha as portas. Mas quando a luta chega, a dificuldade chega, tem uma fonte jorrando dentro de ti, tem uma presença de Deus se manifestando dentro de você. Aleluia, porque o que te sustenta, irmãos, não é aquilo que vem da terra, mas é aquilo que vem dos céus. O que te sustenta não é a força do teu braço, mas é a força do Deus vivo, poderoso. Aleluia. O problema é que tem gente que está envolvido com a fonte, porque fonte fala daquilo que os outros podem enxergar. Porque tem gente que gosta de expor o seu ego, dizer eu sou, eu posso. Irmãos, isso é quem vive de fonte. Mas quem é ligado na rocha de Deus, ninguém está olhando, ele não está dizendo nada, mas a presença de Deus está sustentando a tua casa, a tua família. Aleluia. Então ele edificou esse aqueduto, foi a primeira atitude dele. Tirou a fonte de fora, tampou, edificou esse aqueduto. E a segunda atitude de um homem que tem a presença de Deus, ele fecha as brechas. O muro estava com fendas, estava com brechas. Então ele conserta aquelas brechas. Ele repara aquelas brechas. E ainda o texto vai dizer que ele edificou outro muro. Entenda, irmãos, que quando nós verdadeiramente entregamos a nossa adoração a Deus, as atitudes nossas são de cristão. As nossas atitudes são como se Cristo estivesse vivendo aqui. Não tem como dizermos que somos cheios da presença de Deus, se não temos atitudes de cristão. E quando eu olho para essa passagem, o Espírito Santo de Deus ministra ao meu coração. Ele edificou a casa de Deus, ele estava adorando a Deus. Só que as atitudes dele eram de alguém que era um adorador. Ele tampa as fontes, ele liga a rocha para alimentar a Jerusalém. Ele tampa as brechas. Porque, irmãos, não adianta nós estarmos dentro da igreja todos os dias e não temos mudança de atitude. A conversão, irmãos, significa literalmente mudança de caminho. Sabe quando a gente está na autoescola? Faz uma conversão à direita. Nós mudamos de direção, nós mudamos de caminho. Irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, tem que haver conversão em nossas vidas. Tem que haver mudança. E a brecha, irmãos, daria legalidade para o inimigo entrar dentro do território deles. Só que alguém que é adorador, alguém que consertou a adoração, entenda que ele conserta a brecha para que o inimigo não tenha poder sobre Jerusalém. Porque o Espírito Santo de Deus falou algo ao meu coração quando eu estava aqui no altar. Porque essa brecha só aparece no muro, pastor, o senhor é construtor e sabe disso. Porque a estrutura do muro está abalada. Entenda que muitas vezes nós estamos dentro da igreja de aparência. Só que a nossa estrutura está abalada porque queremos viver de aparência. Nós queremos que o nosso ego nunca seja quebrado. Mas eu vim aqui para te dizer, Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, ei, eu vou quebrar o ego se possível for, mas eu vou começar a trabalhar na tua estrutura, para que o inimigo não tenha poder sobre a sua história, para que o inimigo não tenha poder sobre a sua casa, sobre a sua família. E eles revestem outro muro por volta. Irmãos, ele começa a tomar atitudes. Aleluia. O problema é que nós queremos que Deus trabalhe, mas nós não tomamos nenhuma atitude, pastor.
O problema é que a gente quer que Deus, ele tome atitudes, que ele faz a parte dele, ele faça a nossa. Só que eu estou olhando para Ezequias está enxergando a situação, porque ele está sendo direcionado por Deus, mas ele está fazendo a parte dele. Entenda isso que a Bíblia vai dizer: faça a tua parte, que eu te ajudarei. Ei, entenda que Deus não vai descer do céu para fazer aquilo que é para você fazer. Ele faz o milagre, ele faz o impossível, mas aquilo que é impossível, eu e você fazemos. E Ezequias começa a tomar atitudes. Ele conserta as fendas. Ele constrói outro muro. Irmãos, construir outro muro fala de revestimento. Lá em Efésios 6 fala: revestivos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Se você pudesse contemplar no mundo espiritual a batalha que nós estamos enfrentando neste momento. E Deus te convida hoje a se revestir, a se revestir de toda a armadura espiritual. Aleluia. Irmãos, o que te garante não é o terno que você veste, não é o vestido que você coloca, não é essa gravata, não. Isso aí não intimida o diabo, mas quando um crente é revestido do Espírito Santo, quando ele é batizado no Espírito Santo, na oração, na graça, no poder, o inferno, ele bate em retirada. Deus está te dizendo: é tempo de revestir, é tempo de revestir da minha presença, é tempo de revestimento da armadura de Deus sobre a tua história. Entenda que o nosso erro é se preparar no dia da batalha. Ezequias se prepara antes, porque o dia que a batalha chega, ele está pronto. Aleluia. Deus está te convidando a se preparar. Ei, se você tem orado, ora mais, busca mais. Esteja preparado, porque o dia mau ele não te avisa. No mês de maio eu vou chegar, não. Mas quando o dia mau chegar, você está fundamentado na presença de Deus. Ei, você está fundamentado na adoração, assim como Jó. Porque a adversidade não te para, irmãos. O problema é que nós temos parado muito, porque nós deixamos para se preparar só no momento da dificuldade. O problema é que a igreja não tem avançado, porque quando o levante do inimigo chega, nós vamos buscar no joelho, e Deus está te dizendo: ei, a luta vai chegar, a prova vai chegar, esteja preparado, porque quando o inimigo se levantar, ele vai cair por terra. Quando o inimigo se levantar, eu vou te dar vitória. Quando o inimigo se levantar, ele não tem poder nem autoridade sobre a sua vida, sobre o teu ministério. Primeiro ele restaura a adoração, ele restaura os muros, ele tira a fonte do lado de fora. Aí o inimigo chega. Aleluia. O inimigo ele chega, irmãos, para destruir. O inimigo ele vai chegar para levar cativo. O inimigo ele vai chegar para fazer o que ele vinha fazendo nos outros países, das outras nações. Só que ali, irmãos, ele encontra um povo que é adorador. Aleluia. Eles encontram um povo que está direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a diferença, irmãos, de quando o inimigo ele chega sobre a tua vida, de quando a situação adversa bate na tua porta. Aleluia. Em vez de você desesperar e murmurar contra o Deus que te chamou, você acredita naquele que te protege. O guarda de Israel não dorme, irmãos. Aquele que cuida de você não dorme, mas você só entende isso quando você está conectado com Ele. Você só entende isso quando você confia nele. Você só entende isso quando você tem intimidade com Ele. O problema é que no dia da adversidade nós murmuramos contra Deus. No dia da adversidade nós questionamos o Senhor. Só que o que me chama a atenção é que Ezequias, ele é alguém tão diferenciado, é que o inimigo está com uma carta de afronta lá para o lado de fora, está afrontando a ele, e ele está
animando o povo. Ele está dizendo: esforçai-vos e tem bom ânimo. Não temais nem se espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque é um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e guerrear as nossas guerras. Irmãos, quem está fundamentado em Deus, não tem tempo para desespero, mas confia no Senhor. Se fosse qualquer outro rei no lugar de Ezequias, ele ia se apavorar, mas ele conhece o Deus que ele serve. Aleluia. E quando você demonstra desespero, você está demonstrando para o teu inimigo que você não confia no Deus que te chamou. Sabe quando Davi ele vai enfrentar o gigante? Ele não tem estrutura, irmãos, para guerrear, ele não é guerreiro. Só que ele sabe o Deus que chamou ele. Tinha muitos ali que tinham estrutura, mas não tinha confiança. O problema é isso, é porque tem gente que tem aparência, ainda vive da fonte, mas não tem confiança no Deus que chamou. E Deus me trouxe aqui para te dizer: confia em mim, meu filho. Eu estou no controle. Eu estou no controle de todas as coisas. Um Deus que é poderoso, irmãos. Um Deus que os mares cabem na concha das suas mãos. Um Deus que as nuvens são poeira dos pés dele. Um Deus que ele é capaz de medir todo o universo com os seus palmos. Um Deus que é criador dos céus e da terra, um Deus que é criador de todas as galáxias, um Deus que controla todas as coisas, como diz lá em Apocalipse 4, versículo 11, ele criou e está criando todas as coisas. É esse Deus aí que cuida de você, é esse Deus que peleja as tuas batalhas, é esse Deus que tem te sustentado, é esse Deus que tem te curado, é esse Deus que tem te levantado, é esse Deus que tem te guardado, é esse Deus que tem te livrado das mãos do inimigo. Só que Ezequias confia em Deus. E eu tenho uma pergunta para você. E você confia em Deus? Então por que o desespero até aqui? E ele sabe, irmãos, que o mesmo lugar que ele vai para adorar é o lugar que ele vai para orar no momento da dificuldade. Ele vai até o profeta Isaías. E ele começa a orar com o profeta Isaías. Aleluia. Ele sabe, irmãos, que quando ele se inclina diante de Deus, quando ele diz para Deus: Senhor, eu não posso com essa batalha, Deus diz assim: deixa comigo porque eu posso. Aleluia. Quando nós nos colocamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eu não tenho mais força, Deus está dizendo: eu sou sua força. Quando nós colocamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eu não posso, Deus está te dizendo: mas é eu que te sustento, é eu que te guardo. Ei, a tua força não está no teu braço. Entenda isso. Por você nem estaria aqui mais. Por você nem estaria vivo mais. Mas Deus está te dizendo: é eu que tenho te sustentado, é eu que tenho te guardado. E Ezequias, irmão, sabia com quem ele tinha aliança. Ezequias não vai até na casa do vizinho, ele não vai até na casa de alguém para pedir ajuda, não. Ele vai até o profeta. Porque o profeta naquela ocasião tipificava Deus. O profeta representava Deus. Aonde o profeta chegasse era como se tivesse o próprio Deus. É como se Ezequias dissesse assim: não, o meu socorro está no Senhor. Oh, glória. Porque ele tem aliança, irmãos, com o profeta. Ele tem aliança com quem tem intimidade com Deus. Entenda que no momento de adversidade, dependendo com quem você fizer aliança, vai determinar se você ganhou essa batalha ou se você perdeu essa batalha. Eu vou falar de novo para você entender. Dependendo de quem você fizer aliança, vai determinar a sua vitória ou a sua derrota. Como assim, pregador? É porque tem gente, irmãos, que está numa batalha, pastor, travada no casamento. Assim, não é fácil. De repente,
A vontade é de abandonar a casa, o marido, a família. Só que em vez de pedir conselho para a pastora, que é uma mulher de Deus, vai pedir conselho para quem está no quarto, no quinto casamento. E você sabe qual que é o conselho dessa pessoa? Larga, abandona, solta na banguela. O problema é que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, irmãos, e passando por uma luta, estamos travada. E nós vamos pedir conselho para quem já congregou um dia, quem está longe da presença de Deus. E Deus me trouxe aqui para te dizer, ei, se abra primeiramente para Deus, mas se for para você pedir conselho para alguém, peça para alguém que está na presença, peça conselho para a sua liderança, porque independente para quem você pedir conselho, vai determinar o fim do seu casamento, vai determinar a queda do seu ministério, vai determinar o seu fracasso diante da situação. Dependendo, irmãos, para quem você fizer aliança, vai determinar a sua vitória nessa batalha. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui para dizer para alguém, para de reclamar do seu marido, para pessoas que não vão te ajudar. Existem pessoas que estão querendo acabar com o seu casamento e você está alimentando ele com situações que têm acontecido dentro da tua casa. Ei, para de falar mal do teu ministério. Ei, ora pela sua igreja. Se levanta aqui dentro. Deus levantou liderança como homens e mulheres de Deus que têm pagado o preço pela tua história. Ao invés de falar mal lá fora, adora o nome do Senhor. Ora, se fortalece. Pede conselho para aquele que está no altar, na presença do Senhor. Eu não sei se você quer vencer essa batalha. Mas se você quer vencer, faça aliança com quem tem aliança com Deus. Aleluia. Os Gebionitas, quem aqui conhece a história dos Gebionitas? Eles fazem aliança com Josué, irmãos. Eles são povo cananeu, engana Josué. Só que eles fazem aliança com quem tem compromisso com Deus. E depois da aliança, eles têm a sua vida transformada. Eles não enganam mais. Eles não praticam mais aquilo que praticava antes. Por quê? Porque fez aliança com quem tem compromisso com Deus. Aleluia. Deus vai te dar vitória, irmãos. Deus é contigo nesta guerra. Mas você precisa tomar atitudes de homem. Você precisa tomar atitudes de mulher de Deus. A sua atitude vai definir a sua vitória. Só depende de você. Deus está olhando lá do céu. Eu já decretei sua vitória. Eu já decretei a tua vitória dentro do teu casamento. Eu já decretei a tua vitória lá naquela enfermidade que o inimigo tem instaurado sobre a tua vida. Eu decretei, mas vai depender das suas atitudes para viver o propósito que o Senhor tem sobre a tua história. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui alguém para louvar um hino. Você que ouviu essa palavra, tem algum levita de Deus aí? Louva lá, meu amor. Seja instrumento de Deus aqui esta noite. Eu quero que você feche os seus olhos. Irmãos, eu confesso que o pastor me mandou uma mensagem. Me deu uma ordem. Tu vai trazer a mensagem. Falei, tá, glória. Tem nem como falar não, né, pastor? E eu tinha colocado no meu coração uma outra mensagem. E eu fiquei a tarde inteira meditando nessa mensagem. E quando eu cheguei aqui no culto, o Espírito Santo de Deus me direcionou essa mensagem. Porque Ele revelou ao meu coração que existem pessoas que têm enfrentado uma batalha muito grande. Que têm enfrentado uma luta muito grande e precisa de um milagre da parte de Deus. Ei, só você e Deus sabe o que você tem passado, as afrontas, as situações que você tem passado. Mas Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer, eu sou contigo, meu irmão. As suas batalhas sou eu que batalho, diz o Senhor. Deus me trouxe aqui para te dizer, você precisa tomar atitudes para começar a viver o sobrenatural de Deus sobre a tua história. Eu quero que você feche os seus olhos, eleve o pensamento a Deus, de tudo que você tem passado, de que você tem lutado diante das situações. Enquanto a minha esposa louva, pode louvar, meu amor. Enquanto a minha esposa louva, o Espírito Santo vai te
abraçar aí onde você está. O Espírito Santo vai te acalentar. O Espírito Santo vai te dar estratégia, assim como deu para Ezequias. O Deus Todo-Poderoso, Ele é contigo aqui esta noite. Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja eu coloco na tua presença, Senhor.